Olá, iniciamos agora a análise do Código Civil no livro 2 que trata dos bens, através do artigo 79 em diante. Inicialmente, devemos fazer algumas considerações iniciais. Os bens é uma parte relevante do Código Civil, pois está inserido dentro daquela relação jurídica em que temos a pessoa natural, já analisada no início do Código Civil, e depois a pessoa jurídica, dentro de uma relação possível entre tanto pessoa natural com outra pessoa natural, ou pessoa jurídica com pessoa jurídica, ou pessoa natural com pessoa jurídica, né? E sobre um ponto de vista de análise jurídica, o bem ele é aquilo que pode ser um objeto de uma relação jurídica, né? Ou seja, pode-se dizer que seria uma utilidade material ou imaterial que pode ser objeto de direitos subjetivos. Então, o bem ele é algo que se torna útil, né, tanto materialmente quanto imaterialmente, e que pode estar dentro de uma relação jurídica a ser tratada, seja ela negócio, seja ela uma própria relação processual ou outros tipos, né? Então, bem é algo que está passível de ser utilizado, né, como um objeto dentro de um objeto de uma procura de um direito subjetivo, né? Então, é importante dizer que a expressão econômica, né, a patrimonialidade, não é algo essencial, ou seja, o bem ele não precisa ser expresso economicamente para se tornar um bem propriamente, né, porque um bem que não é aferível, né, economicamente, ele pode ser objeto de uma relação jurídica, né, por exemplo, uma prestação, né, ou seja, uma conduta humana, pode ser uma conduta humana tanto comissiva quanto omissiva, pode ser aí dentro do que é caracterizado como objeto de uma relação jurídica. Então, não é necessariamente uma expressão econômica do bem que é colocada, né? E também pode ser objeto de uma relação jurídica, como mencionei, uma prestação, uma ação de alguém propriamente. Então, não deve se confundir o objeto de uma relação jurídica, né, que pode ser tanto o bem quanto uma prestação, quanto uma ação, não confundir com a ideia de expressão econômica, né? O bem ele pode não ser propriamente auferido economicamente, né? E porque justamente o direito, né, ele protege não apenas bens patrimoniais, também bens imateriais, que não é possível aferir o valor, como por exemplo o direito da personalidade, né, o direito à honra, à imagem, etc., né? Então é importante perceber isso, né, que dentro dessa noção jurídica de bem, né, o bem ele é mais amplo do que a capacidade de uma apreciação pecuniária, uma capacidade de verificação econômica e daquele objeto, daquela relação jurídica, né? Então o bem ele abrange tudo aquilo que atende às nossas necessidades e que está amparado pela ordem jurídica, né? Ou seja, todo bem econômico ele pode ser considerado jurídico, mas a recíproca não pode ser considerada verdadeira, né? Pois nem todo bem jurídico ele é econômico propriamente, né? Importante conceituar também a ideia de patrimônio, né? A ideia de patrimônio está muito relacionada à projeção econômica da personalidade, ou seja, o patrimônio ele é o conjunto de tudo aquilo que a pessoa possui, tanto bem material quanto imaterial, e que não se admite que possa ter vários patrimônios. Cada pessoa tem um patrimônio único, porque está vinculado àquela própria pessoa. Então, o patrimônio ele está relacionado com um complexo de relações jurídicas, né? Direitos e obrigações, a universalidade de direitos apreciáveis, né? Que podem ser colocados tanto, por exemplo, créditos como débitos, tudo isso é considerado patrimônio. Então, a patrimônio é a totalidade de bens, seja ele corpóreo ou incorpóreo, né? Atuais ou futuros, e desde que dotada de uma expressão econômica. Então é diferente patrimônio, que é algo dotado de expressão econômica, de um bem propriamente. Um bem pode ser um patrimônio, mas talvez um patrimônio não pode ser um bem propriamente, porque existe essa ideia da recíproca, como eu mencionei, a recíproca nem sempre pode ser verdadeira, conforme na base aí de Orlando Gomes, né? E ali é importante dizer também que o Código Civil, quando ele trata sobre os bens, ele trata basicamente quanto à sua classificação. Ele apresenta as classificações para que
possa ser aí algo mais relevante perante o direito, possível de verificar as suas várias peculiaridades, né? Então, dentro dessa ideia de critério de classificação é que o Código inicia o artigo 79. E aqui o próprio legislador ele apresenta várias classificações, né, cada uma apresentando seu propósito para efeitos jurídicos, né? E temos três grandes subdivisões, três grandes classificações, né? Aquela que trata da própria individualidade do bem, né, que é o artigo 79 ao 91, né, e também aquela que trata dos bens integrantes do patrimônio de determinado sujeito, né, o artigo 92 a 97, e ainda do próprio sujeito, que é o seu titular, o artigo 88 ao artigo 103. Então, cada critério utilizado é analisado nos vários artigos aí do Código, iniciando primeiramente pelo artigo 79. Então, passamos a leitura do artigo agora para analisar esse início desse capítulo, né, desse capítulo primeiro que trata dos bens considerados em si mesmos. Então, livro 2 dos bens, título único das diferentes classes de bens, capítulo 1 dos bens considerados em si mesmos, seção 1 dos bens imóveis, artigo 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, tratamos aqui, dentro da ideia de diferentes classificações que são apresentadas quanto aos bens, né? No capítulo 1, tratamos então dos bens considerados em si mesmos, ou seja, qual a relação de um bem considerado em si mesmo, o que ele é constituído propriamente, né? Ou seja, se ele é algo móvel, se ele é algo imóvel, qual a característica que fundamenta aquele bem. Inicialmente, a seção primeira trata dos bens imóveis, ou seja, o que seria considerado um bem imóvel. O artigo 79 já traz esse conceito. São bens imóveis o solo e tudo quanto se incorporar natural ou artificialmente. Então, o solo é um bem imóvel, né? O local em que temos a nossa base aí, em que nós temos o nosso firmamento no solo propriamente, é considerado aí um bem imóvel. Agora, tudo aquilo que estiver incorporado e que não seja possível o seu transporte, ou seja, retirar daquele solo, aquilo será considerado um bem imóvel. Né? Um exemplo é um imóvel, uma casa. Essa casa ela está atrelada ao solo, ela não consegue sair, ser retirada sem a destruição dela propriamente. Então é dito, então o bem imóvel é aquilo que está vinculado ao solo. Isso pode ser incorporado ao solo de forma natural ou de forma artificial. De forma natural, temos, por exemplo, árvores, né, que estão incorporadas de forma natural àquele solo, está atrelado àquele solo propriamente, ou artificialmente, a própria construção de uma casa propriamente, né? E temos o enunciado número 11 da Jornada de Direito Civil, que é interessante, né? O artigo 79 diz que, nesse enunciado, né, sobre o artigo 79, diz que não persiste no novo sistema legislativo a categoria dos bens imóveis por acessão intelectual, não obstante a expressão tudo quanto se lhe incorpora natural ou artificialmente, constante da parte final do artigo 79 do Código Civil. Então é importante dizer isso, né, que a doutrina já não entende que existe os bens imóveis por acessão intelectual e tudo mais, né? Então, se existir a possibilidade de transporte, de locomoção sem a destruição ou alteração da própria substância, temos aí um bem imóvel. Agora, quando não for possível o transporte e que esse transporte, se for realizado, ele vai destruir aquele objeto, isso é um bem imóvel, né? Quando tal hipótese não existir, ou seja, quando não tiver essa possibilidade de um transporte sem essa destruição, é considerado então como bem imóvel, né? Denominado aqui, por exemplo, de bem de raiz, né? É uma noção que compreende então o solo e tudo quanto que lhe incorporar, seja de forma natural ou artificial. Importante dizer também que o artigo 179 da Constituição de 88, ele fala sobre as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais ou potenciais, né, de energia hidráulica. Tudo isso constitui propriedade distinta da do solo, embora esteja ali incorporado, né, para efeitos de exploração ou aproveitamento que pertencem à União, né, ou seja, embora a propriedade do solo abranja a do solo aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade úteis ao seu exercício.
não pode o proprietário realizar a exploração dos mesmos, porque se trata aqui de um bem pertencente à União, né? Salvo se os recursos minerais forem de emprego imediato na construção civil nos limites estabelecidos em lei. Então é importante ressaltar isso. Então, artigo 79 trata de conceituar o que são bens imóveis, ou seja, tudo aquilo que está no solo, né, e tanto aquilo que está incorporado de forma natural ou artificialmente nesse solo. Então, esse é o artigo 79.